queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre essa sucessão que está ocorrendo aí após a morte de Francisco e dar para as pessoas alguns elementos que nós consideramos importantes para que nós possamos entender aquilo que está acontecendo. Principalmente porque há muitos que são ingênuos e acham que agora a situação vai melhorar e que nós vamos ter um Papa verdadeiro que será eleito ali entre os cardeais que são mais conservadores e tal. E é importante a gente perceber que isso não é possível na atual conjuntura. É isso que nós queremos explicar. Inclusive nós fizemos na segunda-feira uma explicação sobre toda essa questão aí da morte de Francisco, que há muito mistério em torno disso. As pessoas acham que nós estamos acreditando em fábulas e coisas que não têm sentido, mas apesar de nós não termos provas de muitas dessas coisas que nós estamos dizendo, há evidências que confirmam que de fato existe ali alguma coisa estranha. Então você veja que houve muito comentário no mundo inteiro a respeito desta nova modificação que Francisco tinha feito para que o caixão fosse fechado. E justamente por causa disso, eu acho que por causa desses comentários, resolveram ali no Vaticano, na última hora, deixar o caixão sempre aberto e fizeram ali o sepultamento dele dessa forma. Entretanto, nós continuamos imaginando que a morte de Francisco na segunda-feira de Páscoa é algo que foi planejado. E mesmo que ele estivesse gravemente doente, isso aí parece que era algo que se pode perceber, ele talvez poderia durar mais tempo e então quiseram, através de alguma forma, impedir que ele se recuperasse para fazer com que esse processo dessa eleição desse homem que vai terminar o trabalho de Francisco, então que esse processo fosse acelerado. Então é isso que a gente percebe. Inclusive houve um testemunho que nós lemos aí nessa semana dos próprios médicos onde Francisco ficou internado, que admitem, segundo eles, foi a própria vontade de Francisco ali que os impediu de continuar o tratamento. Então, quer dizer, até onde a gente vai saber se foi a vontade dele ou se alguém disse, olha, não dê remédio, não dê tratamento nenhum, deixa ele morrer agora. Então, acho que isso foi feito propositalmente e isso foi planejado para o domingo de Páscoa para ficar com aquela auréola de um homem já santificado pela ressurreição. Mas, é claro, atrasa um pouquinho, acaba morrendo na segunda-feira de manhã, mas tudo fica ali nessa atmosfera de alguém que está sendo canonizado já imediatamente após a morte. Então, esse é o efeito que eles quiseram dar para João Paulo II. Inclusive, na época, ficavam dizendo santo súbito, etc., quanto que eu mesmo pensava na época que ele, de fato, era um santo. E depois fomos compreendendo que se trata de um homem que trabalhou dentro do sistema e trabalhou segundo essa lógica que é completamente contrária ao catolicismo. Então basta a gente perceber que os grandes do mundo estavam presentes no seu velório. Então na época de João Paulo II começaram com essa história de colocar o defunto vestido com paramentos vermelhos e celebrando a missa para ele, todos com os paramentos vermelhos. Como se o sujeito fosse um mártir. Ao invés da gente fazer com paramento preto, como deveria, ou no máximo paramento roxo, dizendo, olha, estamos rezando pela alma dessa pessoa. Não, já canonizam imediatamente após a morte, como quem dizendo, ó, é um mártir, é um confessor da fé. Justamente porque eles querem despertar nas pessoas, infelizmente as pessoas são ignorantes, elas não compreendem essas coisas. Elas veem as coisas somente na lógica das aparências e acham que de fato essas pessoas são santas, essas pessoas são mártires, essas pessoas
colaboraram para o bem, enquanto que, na verdade, eles enganaram muitas pessoas e colaboraram para a destruição da Igreja Católica. No entanto, no caso de Francisco, isso ficou muito mais evidente. Então, Francisco é muito mais escancarado do que João 23, Paulo VI ou mesmo João Paulo II. E, no entanto, as pessoas, mesmo aquelas que conhecem alguma coisa da doutrina católica, ainda continuam com essa história de reconhecer Francisco como um verdadeiro Papa e dizer que estão rezando pela alma do Santo Padre, etc. Então ficam fazendo todo um cenário ali para colocar Francisco como um santo e alguém que foi um Papa verdadeiro, legítimo, quando na verdade nós vemos que a maioria dessas pessoas passaram todos esses 12 últimos anos criticando as coisas que Francisco fez ou as coisas que Francisco falou. Então nós sempre explicamos isso, né? Nós procuramos aprofundar-nos na doutrina católica para nós entendermos que não é correto você criticar um Papa, que não é certo você desobedecer um Papa e que não é certo você falar mal, mesmo que seja do ponto de vista subjetivo, da pessoa de um Papa, quando ele é um Papa verdadeiro, um Papa católico legítimo. Então, por isso que nós sempre explicamos que nós denunciamos Francisco como impostor. Por quê? Porque nós temos as conclusões evidentes, claras, daquilo que ele disse, não é de uma coisa que nós estamos imaginando, mas daquilo que ele disse desde o começo, que não corresponde à doutrina católica. E a prova disso está também na morte. Então quer dizer que até no momento que o homem parou de falar, os outros que o ouviram dão testemunho de que ele não era católico. Então você veja que houve uma grande repercussão também no mundo sobre essa manifestação da grande loja maçônica da Itália, que fez uma homenagem para Francisco, afirmando que tudo aquilo que ele fez corresponde perfeitamente ao que a maçonaria ensina. Então eles dizem, inclusive, que ele era o Papa dos últimos, dos excluídos, dos pobres, quando na verdade ele perseguia os católicos, ele acabou com a vida de muitos bispos, de muitos padres que queriam manter a doutrina ou manter a liturgia católica verdadeira. Então quer dizer que é conhecido como um homem bom, um homem simples e um homem misericordioso, quando na verdade ele tinha todo um conforto, uma riqueza enorme, vivia no luxo e gostava de receber homenagens de grandeza. E no entanto, na hora que as pessoas iam beijar o seu anel, ele tirava a mão para dizer, olha, eu não sou nada especial, não sou nada mais do que você, mas ostentava aquela glória. Então é por isso que a gente vê que tudo isso não passa de um teatro, de uma hipocrisia, e nós que fomos também castigados por esse indivíduo, nós manifestamos também a nossa indignação de ver que agora as pessoas não só o reconhecem como um Papa verdadeiro, mas ainda ficam prestando homenagens como se ele tivesse feito alguma coisa de bom para a Igreja Católica. Então é claro que ele representou essa instituição. A gente não diz que ele não é Papa no sentido de que ele não está ali representando a instituição do Vaticano atual. Então isso aí seria um absurdo, porque todos ali no Vaticano reconhecem que ele era o chefe do Vaticano. Então isso a gente entende, que ele foi o chefe, ou seja, o presidente daquele Estado do Vaticano e que ele executou ali o protocolo daquele sistema que está montado no Vaticano. Mas quando nós denunciamos a ilegitimidade de Francisco, nós ao mesmo tempo mostramos que no Vaticano hoje não é a Igreja Católica que está instalada. Então é por isso
que nós sempre mostramos também a mensagem de La Salette, que diz claramente: Roma será a sede do anticristo. Então, quer dizer, essa frase resume tudo. O anticristo, ele está sediado em Roma. Por quê? Porque ali em Roma está agora atuando uma igreja anticatólica, uma igreja protestante, uma igreja que corresponde ao ideal da nova ordem mundial, e uma igreja luciferiana que apresenta um ensinamento, ou seja, uma igreja que tem os chifres do cordeiro, como se diz ali no Apocalipse, mas que fala como dragão. Fala como dragão por quê? Porque ali eles se sentam exatamente na boca dessa serpente e eles transmitem o ensinamento de Lúcifer. Esse ensinamento de Lúcifer que impregnou, primeiro, as repúblicas modernas, porque a maçonaria é a fonte de todas essas revoluções. Eles mesmos reconhecem que os ideais maçônicos são justamente a liberdade, igualdade e fraternidade, e eles estão reconhecendo aí nesse artigo que Francisco é alguém que atuou com o ideal da maçonaria e que tudo que ele ensinou corresponde perfeitamente ao que a maçonaria também ensina. Então aqui você veja a hipocrisia dessas pessoas que se dizem aí conservadores e tal, e que se dizem contra a maçonaria, mas ao mesmo tempo vão lá e dizem que Francisco é papa e que rezam por ele, que tal. Quer dizer, é uma contradição total. Por quê? Porque nós que somos católicos, nós temos o direito de reconhecer ou não uma pessoa como católica. Por quê? Porque, como Jesus disse, o pastor das ovelhas é aquele que entra pela porta. E entrar pela porta significa você admitir tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, seja no seu magistério, seja na sua tradição, seja na sua doutrina de maneira geral. Quer dizer, isso é entrar pela porta, é fazer o que a igreja sempre fez. Enquanto que aquele que entra por trás, como diz o Evangelho, é ladrão e assaltante. Então, se nosso Senhor nos deu essa fórmula de discernimento que está ali em João capítulo 10, é para a gente usar. A pessoa tem que pensar, tem que discernir. Não é ficar somente aceitando as coisas pelas aparências ou simplesmente dizer que o sujeito é papa só porque o mundo, com os poderes satânicos que estão instalados nesse mundo, está dizendo que ele é papa. Agora, o que nós vemos também como um perigo é justamente essa situação agora em que as pessoas ficam iludidas por essa falsa promessa de terem um Papa verdadeiro depois de Francisco. Então, aqui nós já explicamos isso várias vezes. Inclusive, nós temos quase certeza que quem será eleito depois de Francisco é o cardeal Zuppi. Nós já fizemos, inclusive, uma conferência sobre ele. Esse homem é comunista, esse homem tem todo o pensamento de Francisco e pior ainda do que Francisco. E ele é um homem extremamente bem situado, que conhece muitas autoridades, que está muito bem alicerçado nos poderes desse mundo. Então esse cardeal Zuppi é o homem que vai entrar depois de Francisco. E depois, se acontecer isso, nós vamos aqui vir fazer uma conferência para mostrar que a gente acertou no nosso prognóstico. Mas, se existe uma pequena possibilidade que ele não vença, por algumas questões aí que podem envolver, inclusive a questão da migração, porque eles querem que eventualmente seja eleito alguém que não seja da Europa. Então essa seria a possibilidade de trabalharem para uma outra eleição. Mas se normalmente as coisas caminham como está previsto, Zuppi será o sucessor de Francisco. E quando o comunismo toma o poder, o comunismo não larga o poder. Por quê? Porque o comunismo não é simplesmente um sistema como nós vimos na União Soviética. Não, o comunismo é um mecanismo político que vai se adaptando.
E ele vai mudando conforme as necessidades, conforme os apelos das pessoas. Então, o importante para eles é se manter no poder e continuar enganando as pessoas e destruindo a civilização cristã. Porque, na verdade, o comunismo é um instrumento de destruição em massa da civilização e do pensamento cristão. Então, há muitos dizendo que o cardeal Sará poderia ser eleito e que seria uma forma da igreja recuperar aquele espírito de Bento XVI, sendo que essas pessoas deveriam entender que Bento XVI não fez nada para restaurar a verdadeira Igreja Católica. Ao contrário, ele continuou vivendo sob os princípios do Vaticano II, os princípios do comunismo, foi elogiado pelos judeus, foi elogiado pelos maçons. Então quer dizer que é um homem que manteve alguma coisa, mas que estava trabalhando para esse mesmo sistema. E não é porque ele renunciou que ele estava necessariamente desagradando. Ele simplesmente não era capaz de avançar além daquilo que ele fez. Então por isso que eles quiseram substituí-lo por Francisco. Agora, da mesma forma, Francisco não poderia avançar mais do que aquilo que ele já tinha feito. Porque Francisco será considerado conservador em relação àquele que vem depois. É isso que a gente precisa entender. Então é impossível que na atual situação, com esse jogo de poder que está ali, é impossível que esses cardeais, sendo que 80% deles foram escolhidos a dedo por Francisco, entre os piores. Então é impossível que essa gente vai dar um passo atrás e escolher um conservador que até entre os cardeais de Bento XVI era considerado um retrógrado e era uma pessoa ignorada ali no Vaticano. Por isso que o cardeal Sará não foi para frente naquele projeto que ele tinha de pelo menos fazer com que os padres celebrassem a missa virados para Deus, né, como era a missa antiga. E ele não conseguiu fazer nada. E ele depois acabou sendo tirado ali, porque ele era uma pessoa insuportável ali dentro. Da mesma forma, o cardeal Burke, que é uma pessoa que não tem nenhuma expressão no colégio desses cardeais atuais ali. E, portanto, esse cardeal americano não tem nenhuma chance de ser eleito, porque nem ele votaria nele mesmo. Na medida que ele não acredita nele. Ele não acredita que a igreja possa ter alguma possibilidade de se reencontrar ali dentro. É claro, por quê? Porque o cardeal Burke representa justamente esse lado do tradicionalismo que recuou diante de Francisco. Por quê? Porque ao invés deles enxergarem as coisas como devem, eles ficam com aquela doutrina galicana, dizendo, não, mas ele é o Papa. Então, no final das contas, quando a autoridade cai por cima deles, eles recuam e obedecem. Então, mostra que eles têm, pelo menos nessa hora, um espírito bom. Eles são contra esse espírito rebelde da fraternidade, e isso é uma coisa boa. Mas não são capazes, a maioria desses tradicionalistas, Fraternidade São Pedro, TFP, esse pessoal de Campos, quer dizer, são pessoas que querem estar em comunhão com esse sistema do Vaticano II e ao mesmo tempo querem aproveitar e manter as missas tradicionais. Mas eles não percebem que eles colaboram para a destruição da igreja quando eles reconhecem essas autoridades falsas. Então esse que é o problema. Eles sofrem na mão deles e continuam apanhando e continuam reconhecendo. Então é triste, é um fim triste que eles têm. Mas esse é o fim do cardeal Burke. É um homem que está aí destruído, terminando a sua vida na depressão. Esse também não tem chance. Agora, seria possível eles escolherem alguém que pudesse agradar certos partidos? Porque agradar os tradicionalistas com certeza não vão. Mas talvez vão agradar os carismáticos, por exemplo, elegendo o Antônio Tagle, lá da Filipinas. Ou talvez façam um esforço para eleger esse cardeal Américo, lá de Portugal, que fez aquela bagunça na Jornada Mundial da Juventude e que é considerado um homem que não tem nem sequer o princípio básico da fé católica. São pessoas que estão ali a fundo defendendo a Fratelli Tutti, que é uma carta magna, revolucionária da maçonaria. Então, quer dizer, tudo isso é impossível da gente entender, né, na medida em que a gente percebe que as coisas são tão claras
E a gente, ao mesmo tempo, vê que essas pessoas, esses clérigos, esses bispos, esses padres, continuam aceitando essa situação. Então, realmente é uma coisa muito triste. Até o pessoal da resistência ali, que se diz defensor da lógica de Monsenhor Lefebvre, então eles continuam defendendo o princípio que Monsenhor Lefebvre ensinou para eles que eles têm que desobedecer até o fim e têm que ignorar Roma. Imagina, quer dizer que você vai viver como igreja ignorando Roma até o dia que Roma volte àquilo que o Papa São Pio X colocou lá na encíclica Pascendi. Quer dizer, quando, aí que vem a pergunta, quando que essa Roma apóstata vai voltar àquilo que São Pio X, na época, já desagradou com a sua encíclica Pascendi? Isso é uma coisa impossível. Então, quer dizer, ou eles são muito ingênuos, ou eles são incapazes de discernir as coisas, ou eles são pessoas que têm má intenção. Agora, pode ser que esse conclave tenha tanta influência do mal que consiga não só eleger um homem como Zuppi, mas consigam até eleger um homem como Túcio, que é justamente o pupilo, vamos dizer assim, aquele que foi fabricado por Francisco para fazer uma carreira meteórica e chegar ali no Vaticano como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé e cardeal. Então isso daí também é uma vergonha. Jamais, em nenhuma época da Igreja Católica, esse homem seria promovido sequer como padre. E hoje ele está ali como cardeal e prefeito de dicastério mais importante, que é aquele que cuida justamente da fé. E ele que fez esse esquema aí de abençoar casais gays. Então isso daí veio dele, claro, com o aval de Francisco. Então você veja que é uma situação insuportável. É uma igreja que não tem mais nem sequer os parâmetros fundamentais da natureza, de dizer, ó, casamento é homem e mulher. Nem isso não sobrou. E hoje, qualquer pastor protestante de uma igreja razoável consegue dizer mais verdades católicas do que Francisco e esses cardeais que estão ali no Vaticano para eleger o sucessor de Francisco. Então, é por isso que a gente vê a incoerência desses muitos que estão ali se dizendo católicos e apoiando a eleição desse futuro Papa, entre aspas, que não vai fazer outra coisa senão continuar o trabalho de demolição do catolicismo. Então é só isso que vai acontecer e vocês podem escrever que nós já dissemos outras coisas antes que aconteceram e estamos dizendo essas coisas agora porque nós sabemos que isso está previsto não só nas profecias, na Bíblia, mas também na forma como as coisas estão acontecendo. Então, o que eu acho interessante é a gente prestar atenção nessa entrevista do cardeal Miller, que o cardeal Miller, apesar dele ser também um pouco moderno, ele teve uma espécie de conversão e ele foi uma das pessoas que, de forma mais incisiva, combateu a postura de Francisco. Então, de todos esses cardeais que se levantaram, porque o cardeal Sarrat não fez isso, ele é um covarde. O cardeal Burke começou a fazer, depois abaixou a crista. E enquanto que o cardeal Miller manteve, pelo menos, o mesmo ritmo durante toda essa maratona aí desses 12 anos de apostasia do Jorge Mário Bergoglio. Então agora ele veio, fez uma entrevista e ele disse uma coisa que nós deveríamos prestar atenção, porque isso que ele está dizendo aqui tem todo sentido. Então veja ali, olha. Ele garantiu que a Igreja Católica enfrenta o risco de um cisma se o próximo Papa seguir a linha liberal promovida nesses últimos tempos. O cardeal expressou como vê a situação atual da Igreja em uma entrevista com o jornalista Tom Kington, do jornal britânico The Times, realizada em seu apartamento, localizado a poucos metros do Vaticano. Então veja aqui que o cardeal Miller, ele, aqui na véspera do conclave, a primeira coisa que ele diz é que a eleição de um Papa não tem nada a ver com aquilo que se viu ali nesse filme Conclave, que eles fizeram também, não foi por acaso, porque já sabiam que o Francisco já ia partir em breve. Então tudo ali é para influenciar a Igreja
no sentido de caminhar na direção que eles querem fazer. O objetivo deles é simplesmente fazer com que a estrutura da Igreja Católica se coloque totalmente a serviço dessa nova igreja que é ecumênica, que não tem nada de católica, que não tem mais a autoridade de um papa que ensina, mas simplesmente de um paizão que abraça as criancinhas e fica ali cantando as musiquinhas no meio do circo. É isso que eles querem transformar o papado. Então, veio o cardeal Miller agora dizer o seguinte, que se eles elegerem um tipo como Zuppi ou como Tuccio, que são ultraliberais, então haverá um cisma. E nós temos muita esperança nesse cisma. Por quê? Porque, como a gente está sempre dizendo, a esperança da Igreja Católica consiste na eleição de um verdadeiro Papa. E nós explicamos que a eleição de um verdadeiro Papa não pode acontecer com esses cardeais que são ilegítimos. Então, os 133 que vão votar ali, entre eles, mais de 100 foram escolhidos por Francisco, essa gente é ilegítima, essa gente não tem a fé. Então eles foram promovidos como cardeais simplesmente porque eles são pessoas que estão a serviço desse sistema. Porque se uma pessoa hoje se apresenta como católico e se compromete a defender os valores que a Igreja Católica sempre defendeu, essa pessoa dificilmente é ordenado padre. Muito dificilmente ela chegaria a ser bispo. E seria impossível dessa pessoa chegar a ser cardeal. Então quer dizer que é uma luta injusta. A Igreja Católica não pode estar representada por esse colégio de cardeais que o Francisco montou em torno dele. Isso é uma coisa absurda. E, no entanto, o cardeal Miller está falando desse cisma. Então esse cisma é necessário. Por quê? Porque o cisma com aqueles que são cismáticos é a esperança de voltar à unidade da verdadeira fé. Porque eles já são cismáticos. Só precisa fazer cisma com eles. Então, se de fato, como nós estamos prevendo, vão eleger alguém pior do que Francisco, o cardeal Miller estaria a favor de um cisma. E nós estaríamos também dando esse apoio. Não porque nós defendemos a tese herética de que Francisco tenha alguma forma de papado material, não é por isso, mas é por causa dessa lógica de representação, porque a igreja precisa ser representada por alguém e só é possível eleger papa através de uma representação internacional. Então precisa haver um movimento internacional para que nós consigamos eleger um papa de forma correta, não por cardeais, mas por bispos conscientes da importância desse cisma para se recuperar o catolicismo. Então por isso que eu considerei essa entrevista do cardeal Miller muito importante e nós pretendemos voltar nisso, porque esse tema aqui é, depois de Monsenhor Viganò, a notícia mais esperançosa que nós tivemos nesses últimos anos, na medida em que as coisas estão começando a se mexer na direção desse futuro Papa que Deus vai dar para a igreja. Porque vai chegar um momento que a igreja precisa realmente perceber a necessidade de romper com a estrutura do Vaticano que está dominada pela maçonaria e entrar numa nova estrutura e proteger um Papa verdadeiro em outro lugar que não seja ali em Roma. Então ele disse também que ele vai falar nas congregações gerais, que vão começar agora, e vai advertir os cardeais que eles têm que tomar consciência desse perigo. Ele assegurou também que nenhum católico é obrigado a obedecer a uma doutrina errônea. Então até aqui está tudo certo, mas depois ele diz que o catolicismo não consiste em obedecer cegamente ao Papa sem respeitar as Sagradas Escrituras, a tradição e a doutrina da Igreja. Então aqui vejo que uma frase galicana, ou seja, o ensinamento católico é que o catolicismo consiste sim em obedecer a um Papa, mas um Papa só é verdadeiro quando ele obedece às Sagradas Escrituras, a tradição e a doutrina da Igreja. Então não é que a gente não obedece um Papa que não está seguindo a Escritura, a doutrina da Igreja. Não. É simplesmente que a gente não reconhece que ele possa ser um Papa verdadeiro na medida em que ele está claramente contra aquilo que a Igreja ensinou.
Então, Miller disse ao The Times que discordava de algumas decisões tomadas durante o pontificado de Francisco, como a bênção de casais do mesmo sexo, né, como nós já comentamos também. Ele também criticou o conceito de fraternidade entre católicos e muçulmanos, enfatizando que os católicos são irmãos e irmãs em Cristo. Não quer dizer que não tem como nós fazermos uma fraternidade com as pessoas de outra religião. Porque a fraternidade é entre nós que cremos em Jesus Cristo. Então, no máximo que nós poderíamos falar é de uma fraternidade entre os cristãos e tentar converter aqueles que se dizem ortodoxos ou aqueles que se dizem evangélicos ou protestantes, para que eles entendam a verdade, entendam a tradição da igreja, entendam a doutrina dos apóstolos e sejam católicos verdadeiros. Porque somente um católico verdadeiro pode se dizer cristão. Então veja aí como que o cardeal Miller expressou muito bem, questionando o acordo que Francisco fez com a China, que de fato foi um absurdo, na medida em que ele organizou ali nomeação conjunta dos bispos da Igreja Católica com os bispos da Igreja da China. Então, quer dizer, isso é uma coisa absurda, que é uma coisa que não faz sentido, porque aquilo que a Igreja Católica sempre defendeu deve valer. Por quê? Porque aquilo que a Igreja Católica tem como princípios não corresponde a essa falsa igreja que eles fizeram ali na China, apoiando o regime comunista. Então, como diz aqui o cardeal Miller, você não pode fazer pacto com o diabo. E ele ainda concluiu a entrevista dizendo que o próximo Papa não deve buscar o aplauso do mundo secular, que vê a igreja como uma simples organização humanitária que faz um trabalho social. Mas, ao contrário, o futuro pontífice deve se concentrar na verdade revelada. Então, quer dizer, que ele falou que é uma coisa verdadeira. Infelizmente, ele também não tem chance de ser eleito, mas que ele possa, pelo menos, se decepcionar de tal forma com essa estrutura que vai começar agora a partir do sucessor de Francisco, e ele, então, possa ter a coragem de promover esse cisma, que é a esperança para que a Igreja Católica possa se reorganizar em torno de um verdadeiro Papa que deve, como ele disse aqui muito bem, defender a verdade revelada, que é a base da fé, que é a base da doutrina e que é, por sua vez, o fundamento da Igreja Católica. Então, ele diz ainda, existe o risco que eles digam, devemos continuar. Em vez disso, ele indicou que os eleitores têm a responsabilidade de eleger um homem que seja capaz de unificar a Igreja na verdade revelada. Isso aqui realmente é a base do nosso discurso e damos graças a Deus do cardeal Miller estar acordando para isso. Porque se nós tivermos essa consciência, então nós temos o caminho aberto para a restauração do catolicismo. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja uma coisa perseguida, uma coisa que vai gerar muita oposição, mas pelo menos existe alguém que se levanta e diz, olha, é simplesmente isso, a unidade da igreja em torno de um Papa que é infalível. Por que ele é infalível? Porque ele adere à fé católica e tem assistência de Deus e ele mantém a verdade revelada. Uma coisa tão simples. Agora, como que vai manter a verdade revelada admitindo a validade do Vaticano II? Esse que é o problema. Na hora que eles entrarem em acordo com esse pensamento, eles vão perceber que não há como fazer isso, senão declarando a impostura do Vaticano II e desses falsos papas que o promoveram. Então, a partir daí, a gente volta à verdade revelada, a gente volta aos cânones de todos os concílios e tudo aquilo que a igreja sempre defendeu e a igreja sempre manifestou com toda certeza e com toda assistência do céu. Então, é isso que nós esperamos. Nós queremos, sim, um verdadeiro Papa. Nós não somos sede-vacantistas nesse termo aí que se apresentam alguns querendo simplesmente se aproveitar de uma situação e dizer, olha, não queremos Papa e pronto, final. Não, ao contrário. Nós queremos um Papa e nós defendemos o papado, mas nós não podemos ter um Papa anticatólico. Papa anticatólico não existe. Nós temos que ter um Papa verdadeiro, ou seja, um Papa católico, um Papa que tenha fé e um Papa que defenda aquilo que todos os outros papas defenderam
e mantiveram, uma vez que eles foram fiéis a esse compromisso de sucessores de São Pedro e de vigários de Cristo. Então, fica aqui essa reflexão para as pessoas perceberem o que está acontecendo. Depois nós vamos falar mais sobre esses últimos acontecimentos e sobre essa questão desse próximo conclave. Mas por agora nós temos que rezar sim, não para que saia um verdadeiro Papa desse conclave, porque isso é impossível, como eu estou explicando aqui agora, mas para que a partir da bagunça que vai produzir o próximo conclave, nós possamos ter os elementos necessários para começar a organizar a Igreja em torno de um verdadeiro concílio geral que possa dar para nós um verdadeiro Papa católico como nós desejamos. Então que nesse domingo, que é o domingo da oitava da Páscoa, nós possamos receber a graça de Cristo ressuscitado para nos confortar nesse momento difícil. Então que Deus nos ajude, que Ele seja bendito para sempre. Amém.